Arte. Você com certeza já viu um exemplo de arte, certo? Então analise por um momento esse quadro e essa música. A pintura é do famoso artista Jean-Olivier Simon. A música é da engenhosa pianista Chloé Petit. Você sente alguma coisa quando ouve essa agradável melodia e observa esse quadro? Você estranharia se ouvisse essa música em um espetáculo ou encontrasse essa pintura em um museu? Você acha que isso é arte? Se eu te contasse que nenhum desses artistas realmente existem, que eu acabei de inventar Jean-Olivier Simon e Chloé Petit. Na verdade, ambas as obras foram feitas por uma inteligência artificial. Você muda sua opinião sabendo disso? Mas isso é arte, não é mesmo? E por que a música e o quadro não seriam? Meu nome é Luigi Rigato e nesse vídeo eu quero discutir a seguinte questão. O material produzido pela inteligência artificial pode ser considerado arte? Dentre muitas outras funções, a inteligência artificial remodela a tarefa básica da percepção humana, pegando uma imagem simples como essa e falando que isso é um cachorro, e que isso também é um cachorro, apesar de serem diferentes. E se você tentar provar para uma criança que nunca viu um cachorro ou um gato que eles são animais distintos, você vai perceber que só com várias tentativas e experiências vendo cachorros e gatos para saber diferenciá-los. Porque as crianças vão, nas primeiras vezes, olhar para um gato e falar que é um uau, mas a prática leva à perfeição, né? O que acontece na inteligência artificial nesse processo é essencialmente a mesma coisa. Uma série de neurônios no meio que formam uma rede neural, ou seja, um sistema de neurônios bem parecido com os nossos. As informações dos pixels vão entrar na primeira camada dessa rede e serão processados de camada em camada, passando pelas sinapses. O que é importante aqui é o caminho que a máquina vai escolher, que levará a inteligência artificial a um resultado específico, nesse caso, ao cachorro. O input é a imagem que entra nessa rede, em que vão ser vistos alguns padrões, como as 4 patas ou o focinho comprido, e esses padrões vão se tornar um número, que será o X. O corpo dessa rede, as sinapses, será um W. Já o output é a informação cachorro que sai dessa rede, que chamaremos de Y. Vamos agora relacionar essas 3 variáveis com x vezes w é igual a y. Assim, nós sabemos o x, que é a imagem, e o y, que é cachorro. O problema é que a máquina não sabe o w, porque ela ainda não aprendeu os critérios para diferenciar os animais, que é exatamente o caminho neural, o w. Então vamos criar uma variável chamada erro, que medirá o quão longe nós estamos do valor certo de w. Quanto mais perto chegarmos de zero, mais próxima a máquina estará para encontrar o valor certo de w, tornando a equação certa e, portanto, falando que isso é um cachorro. Ou seja, se o erro der 100, sabemos que há alguma coisa muito errada com a rede neural, de modo que podemos apresentar um gato e a máquina falará que é um cachorro. Podemos minimizar o erro da seguinte maneira. Vamos remodelar a teoria da evolução neodarwinista para se aplicar a algoritmos. E com algoritmo eu quero dizer uma série de ações executáveis que visam a solução de um problema. Em um totalmente simplificado resumo da teoria neodarwinista, temos uma comunidade de animais e nela mutações aparecem. Agora imagina que essa mutação possibilita uma maior chance do indivíduo de se reproduzir do que sem ela. Seus descendentes vão provavelmente adquirir a mesma característica. Analogamente, poderíamos criar um algoritmo que imite as mutações, trocando as notas musicais de lugar aleatoriamente. Depois teremos uma melodia aleatória como resultado, e a inteligência artificial irá compará-la ao que os humanos acham belo. E ela sabe o que é belo porque o programador fornece alguns, ou melhor, muitos exemplos de melodias antes. Quanto mais perto a máquina chegar do que é belo, menor será seu erro, e maior a chance dela se reproduzir, segundo a teoria da evolução. E quanto menor é seu erro, maior a chance dessa característica permanecer na espécie, ou seja, de aparecer nos próximos algoritmos. O robô foi instruído por alguém, pois ele ainda é dependente do humano. A inteligência artificial não é criativa por si só, pois somos nós que somos os verdadeiros artistas. Entretanto, também podemos pensar que fazemos com uma inteligência artificial o que fazemos com crianças. Lembra que com o computador a gente dava um monte de x e y conhecidos e ele resolvia achando w através de um processo repetitivo? Isso é exatamente a nossa aprendizagem. Nós vemos muitas e muitas imagens de gatos e as pessoas também nos dizem que isso é um gato ou que isso não é um gato. Ou seja, temos o x e o y. Ao longo do tempo, por meio da repetição, nós encontramos o w. Assim, o nosso cérebro estabelece as ligações neurais. Não é à toa que as redes neurais dos livros de computação podem ser utilizadas em biologia. Esse foi o jeito que aprendemos e ficamos tão treinados nisso que agora já sabemos o que é arte e o que não é. Assim, quando queremos reproduzi-la, recorremos ao que já sabemos sobre ela, sobre as técnicas, sobre as cores, o caminho para fazê-la. Recorremos também ao output, que deve ser música, poema, enfim. Portanto, teremos o W e o Y. Basta achar o X.
ou seja, a obra a ser produzida. É que não ficamos conscientemente sabendo de tudo que o nosso cérebro anda pensando, mas percebe que o modo que produzimos arte é igual para nós e para a inteligência artificial? Eu sei que isso soará estranho, mas se as máquinas não podem ser artistas, por que nós humanos seríamos? Foi quando eu me fiz essa pergunta que eu comecei a ficar super interessado nesse assunto. Eu decidi me aprofundar um pouco mais. Em julho de 2019 eu fiz um curso de férias no MIT sobre inteligência artificial. E lá foi onde eu fiz esse algoritmo que produz textos. Comecei alimentando a máquina com Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões, e comecei a rodar o programa. Bom, esses foram os primeiros resultados, uma sequência de 33 Ds. Desapontante, mas eu continuei rodando e demorou algumas noites até chegar aqui. Perdão que o fogo do mar dos seus olhos. Sei que ainda não é nada bom o suficiente, mas também sei que, se continuar treinando, talvez até Camões escreva um 11º canto, e não duvide que as máquinas possam produzir obras tão boas quanto os humanos. Vamos fazer um experimento. Tente adivinhar qual das duas notícias foi redida por um humano. As coisas pareciam sombrias para os Angels quando eles perderam 2 corridas no nono turno, mas Los Angeles se recuperou graças a um single de Vladimir Guerreiro, para conseguir uma vitória por 7-6 sobre o Boston Red Sox no Fenway Park no domingo. E a segunda, a equipe de beisebol da Universidade de Michigan usou um 5º turno de 4 corridas para salvar o jogo final em sua série de 3 jogos com Iowa, vencendo por 7-5 na tarde de sábado, 24 de abril, no Wilpon Baseball Complex, casa do histórico Ray Fisher Stadium. De acordo com um estudo realizado por Crystal Clarwell, da Universidade de Karlstad, quando apresentado com essas duas histórias de esporte, os participantes do estudo não sabiam a diferença. A propósito, máquina primeiro, humano segundo no nosso exemplo. É fato que a inteligência artificial é boa no que faz. De acordo com Yuval Noah Harari, professor israelense de história e autor de 2 best-sellers internacionais, de todas as formas de arte, a música é provavelmente a mais suscetível à inteligência artificial, que tanto os inputs quanto os outputs podem ser explicados pela matemática. Essa objetividade da matemática na música nos leva a pensar que há um mistério impenetrável no fato de que a experiência subjetiva existe em um mundo físico-químico, por Robert Holt, 1989, reavaliado por Freud. O que Holt e Freud estão apresentando é a seguinte dúvida: como existe subjetividade em um mundo em que a ciência tenta explicar objetivamente? Em um experimento realizado em 2018, 20 pessoas com Alzheimer foram expostas a uma série de pinturas. Elas deveriam elencar as obras em ordem de preferência. 2 semanas depois, elas fizeram a mesma coisa, e o impressionante é que elas colocaram as pinturas majoritariamente na mesma ordem que antes. Primeiramente, é interessante notar que cada pessoa tem a sua escolha, que é diferente da dos outros. Ademais, cada um escolhe as mesmas obras, mesmo não se lembrando de que ela já tinha feito essa decisão. Ambos os pontos mostram que a arte tem uma íntima conexão com quem você é. Há algo subjetivo sim no mundo físico-químico, relembrando Holt e Freud. Mas a inteligência artificial não tem isso, porque isso é humano. O computador não pode, portanto, apreciar a arte nem produzi-la como os humanos fazem, pois ela não tem relação com a obra. Para a inteligência artificial, a arte é apenas uma série de bits que entram e saem dela, sem conexão. Mas a arte requer conexão. Apesar disso, eu continuo me perguntando: se as pessoas não soubessem que não há um processo de criação humana e sentimental, eu tenho certeza que o público continuaria sentindo algo. Não é mais o que o poeta está tentando dizer para o leitor, mas o que o leitor sente ao ler poesia, porque não há poeta querendo dizer nada nesse caso. Por isso eu concluo que esse novo tipo de arte, se é que posso chamá-lo assim, depende do que o público vai achar. Ora, todo processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso o artista, um comunicado, ou seja, a obra, e um comunicando, que é o público a que se dirige. Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários brasileiros, ressalta que a importância do público no sistema artístico. Porque o que faz da arte a arte é a plateia. Assim, a inteligência artificial faz obras, sem dúvida, mas o que vai fazer aquilo uma peça de arte é o público, por meio da apreciação. Posso dar um exemplo. Alguém sem querer perde o óculos no chão de um museu. Algum tempo depois, temos uma plateia admirando essa obra de arte. O que fez do óculos um foco daquela exposição não foi nem o artista, que nem sabia de sua obra nesse caso, e nem o próprio óculos, mas as pessoas que pararam ali para admirá-lo. E nesse caso que o pianista fica 4 minutos e 30 segundos sem tocar sequer uma nota no piano. Se o público tem tamanha importância, podemos dizer que quem decidirá se a inteligência artificial pode produzir uma obra de arte ou não é o público. Portanto, agora cabe a você responder tal questão. E se você gostou da trilha sonora, saiba que as músicas tocadas foram feitas por uma inteligência artificial.